Olá, turma. Boa noite. Aqui é o professor Alberto Bonfim. Nós estaremos ministrando a aula aí durante esse mês de junho, na modalidade virtual. O nosso assunto será dispensações ou períodos bíblicos. Será um prazer. Que Deus abençoe todos nesta noite. Então, eu fiz uma aula introdutória e de apresentação, tá bom? Então eu estarei colocando aí alguns slides de apresentação e introdução da disciplina. Na próxima segunda-feira estaremos liberando a primeira aula com apresentação em PowerPoint e explicação com áudio. Pois bem, quando se trata de dispensações ou períodos bíblicos, neste estudo veremos que uma dispensação é um período de tempo longo ou curto, no qual, através de uma lei fixa, Deus prova a humanidade, sob a qual a humanidade deve ser fiel e obediente para que possa receber as bênçãos prometidas. A separação de épocas da história sagrada é o método mais antigo de estudar a palavra de Deus. Este método não é o mais antigo, mas também o mais razoável. Com este sistema de estudo, o aluno aprenderá a fazer divisões das revelações que Deus deu à raça humana. Pois bem, as dispensações, meus queridos, é um período probatório, onde Deus prova a humanidade acerca da sua fidelidade. Entretanto, nós devemos considerar que as dispensações não é uma doutrina bíblica. Na verdade, o estudo das dispensações é um método de interpretação da Bíblia, dividindo a história da Bíblia em 7 períodos, desde a criação até a consumação. Próximo slide. Nesse estudo, o nosso principal livro de texto será a Bíblia, pois nela encontramos a história da criação do mundo, da natureza, do passado, do presente e do futuro. A palavra dispensação, ela vem do latim dispensatio e significa administração, economia ou mordomia. Isso nos leva a afirmar que em cada período bíblico Deus está administrando os tempos e as diferentes revelações manifestadas ao homem. Em português, a palavra dispensação é ato ou efeito de distribuir, dividir, repartir. O termo grego traduzido é oikonomia, que ocorre no Novo Testamento em 1 Coríntios 9:17, Efésios 1:10, Efésios 3:2 e 9 e Colossenses 1:25 e por fim Lucas 16, do 2 ao 4. Aconselho que os amados procurem fazer a leitura dos devidos textos sugeridos. Próximo slide. A palavra era pode significar muitas coisas, mas neste estudo tem um único significado. Era é o tempo entre duas mudanças físicas na superfície da Terra. Há 3 eras na Bíblia. Quais são? A era antediluviana ou passada, a segunda, a era pós-diluviana ou presente e, por fim, a era futura ou por vir. Na era antediluviana, ela vai da criação, ou melhor, estende-se da criação até o dilúvio. Gênesis capítulo 7, verso 11. As águas mudaram a superfície da terra original. A segunda era, que é a era pós-diluviana e é a presente em que nós estamos, ela começou do dilúvio e vem até a segunda vinda de Cristo em glória. Zacarias 14:4. Quando seus pés tocam no Monte das Oliveiras, se abrirá um canal ou rio no mar Mediterrâneo, ao Mar Morto, fazendo um grande lago na terra prometida e preparando o terreno para o milênio.
E a terceira e última era nós chamamos de era futura ou porvir. Ela irá estender-se desde a vinda de Cristo em glória até a renovação da terra por fogo. Está em 2ª carta de Pedro 3, 10 ao 14. Resultará no novo céu e na nova terra. E aí nós vamos entender que dentro do período das dispensações existem alguns pactos, né? Pois bem, vamos lá. O que são os pactos? Em cada dispensação há um pacto entre Deus e o homem, do qual Deus é o autor. Nesses pactos, Deus estabelece certas condições que devem ser cumpridas pelo homem. Os pactos de Deus para com o homem são 8. Quais são? Primeiro, o pacto edênico foi feito com Adão, lá em Gênesis 1, 28 ao 30 e do capítulo 2, do verso 15 ao 17. Nesse pacto, Deus condicionou a vida no estado de inocência. O segundo pacto foi o pacto adâmico, feito com Adão e Eva depois de sua desobediência, Gênesis 3, do 14 ao 19, e condicionou a vida do homem decaído, oferecendo a promessa de um redentor. O terceiro pacto foi o pacto com Noé, feito depois do dilúvio, Gênesis capítulo 8, verso 20 e capítulo 9, do 1 ao 17. Nesse pacto, assegurou a continuação da vida sobre o planeta. Próximo slide, quarto pacto. Foi feito com Abraão, o qual foi confirmado a seu filho Isaque e ao seu neto Jacó. Gênesis 12, do 1 ao 3 e Gênesis 26, do 1 ao 5. Nesse pacto, daria início à nação israelita. No quinto pacto foi o pacto mosaico, feito com Moisés depois do Êxodo. Êxodo capítulo 19, do verso 4 ao 6 e o verso 20. Nesse pacto, condenava todos os homens. Romanos 3, 23. O próximo pacto é o pacto palestínico, feito com Israel. Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 5. Assegura a restauração e a conversão final de Israel. Deuteronômio 30, do 1 ao 10. E por fim, o pacto davídico, feito com Davi, em 2 Samuel 7, do 4 ao 17, que promessa que se cumprirá em Cristo. E aí nós temos o último pacto, que é o novo pacto, que assegura a transformação espiritual de Israel e todos os que creem em Cristo. Corresponde ao período que seguirá a manifestação de Cristo. Jeremias 31, 33, Marcos 14, 24 e Hebreus capítulo 8, versos 7 ao 13. Ok? Próximo slide. Agora nós vamos entender aí as dispensações, as nomenclaturas das dispensações. Na Bíblia, vamos encontrar 7 dispensações, que é o nosso assunto desse mês, tratar especificamente destas dispensações individuais. Primeiramente, a dispensação da inocência, a segunda chamamos de dispensação da consciência, a terceira, dispensação do governo humano, a quarta, a dispensação da promessa ou patriarcal ou da família, a próxima, a dispensação da lei, a próxima, a dispensação da graça, é a que nós estamos hoje, e a última, nós chamamos de dispensação do reino ou dispensação milenial ou dispensação do milênio. Próximo slide. Em cada período dispensacional, temos 4 coisas que se destacam, ou seja, nestas 7 dispensações, em todas elas, sem exceção, destacamos 4 coisas para cada dispensação. Primeiro, uma nota dominante. Por exemplo, nós temos os pactos e o amor de Deus, né? Deus está sempre fazendo pactos, aquela aliança
incondicional que Deus faz para com o homem. Segunda palavra que nós temos, segunda coisa, melhor dizendo, que nós vamos destacar em cada dispensação. Um propósito. Já que é um período probatório, Deus tem um propósito em cada dispensação. Por exemplo, vamos lá. Quando eu falo de um propósito, é definido no plano de Deus uma nova revelação de Deus, normas que são abolidas, outras que continuam, outras que são acrescentadas. Ou seja, o tratamento em que Deus dá ao homem em cada dispensação é diferente, porque há um propósito definido no plano de Deus para cada dispensação. Terceira coisa que devemos destacar nas dispensações: uma pessoa que se sobressai. Por exemplo, nós temos na era da lei Moisés, né? Nós temos Noé na consciência, nós temos Adão na dispensação da inocência. E a quarta e última coisa que nós devemos destacar na dispensação, um acontecimento que se destaca. Em todas as 7 dispensações haverá acontecimentos que se destacam. Por exemplo, a entrega da lei, na dispensação da lei, a vinda do Espírito Santo, que já está na dispensação na graça. Então devemos levar em consideração, né, essas coisas que nós destacamos para cada dispensação. E aí nós vamos encontrar que, historicamente falando, existem 3 tipos de dispensacionalismo. O ultradispensacionalismo, eu não vou ler tudo, tá bom? Vou deixar para que vocês leiam, vocês tenham um conhecimento melhor. Essa aqui é só uma questão de informação no campo do conhecimento, né, dentro das dispensações. O ultradispensacionalismo, desenvolvido por E.W. Bullinger, lá na era de 1837 a 1913, que faz distinção entre a Igreja Apostólica Pentecostal do Livro de Atos e a Igreja dos Ministérios Paulina das Epístolas da Prisão. Ok? Próximo, depois vocês dão uma lida com calma, tá bom? O chamado dispensacionalismo clássico é representado por Charles Scofield e por Levi Schaefer, fundador do Seminário de Dallas, segundo o qual o plano de Deus para com Israel é puramente terreno e para com a Igreja Celestial. Próximo, terceiro, é o chamado neodispensacionalismo, ou novo dispensacionalismo. É defendido por homens como Charles Ryder, John Walvoord e J. Dwing Pentecoste, segundo o qual Israel e a Igreja se ajuntarão após o milênio. Com relação a essa informação que eu coloquei, é só questão didática, histórica e teológica, para que os irmãos conheçam profundamente o dispensacionalismo, ok? E aí, para encerrar, eu coloquei aí um quadro das dispensações. Se vocês observarem, você vai ver que na linha de baixo eu coloquei aí para cada dispensações 3 palavras-chave. Né? Nós temos aí as dispensações no meio, né? Fazendo essas ondas: inocência, consciência, governo humano, a promessa, a lei, né? A graça e o milênio. E embaixo delas você tem 3 palavras-chave. Para cada dispensação, o homem tinha responsabilidade, o homem fracassou e houve um juízo. Por exemplo, eu vou usar a primeira aí. Na dispensação da inocência, qual era a responsabilidade do homem? Não comer do fruto proibido. Qual foi o fracasso? Comeram. E qual foi o juízo? A maldição e a morte. Amém? Então, amados, é apenas uma aula introdutória. A partir de segunda-feira nós estaremos usando o módulo da instituição e estaremos fazendo a nossa primeira aula segunda-feira em diante, ok? Estarei disponibilizando aí o meu e-mail, o meu WhatsApp, qualquer dúvida estaremos à disposição. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, um bom final de semana e Deus esteja no governo, no controle e no comando da nossa vida. Paz em Cristo para todos. E um prazer
estar lecionando para os senhores. Boa noite.